o evento de hoje, mas o grupo eu vou falar um pouco para vocês. Esse grupo ele nasceu em Anápolis, aí ele já tem 5 anos. Ele nasceu na Universidade Estadual de Goiás, na cidade de Anápolis, e é um grupo que ele tem a ideia de grupo de estudo e autogestão nesse grupo de estudo aí. Então, ou seja, é um grupo que várias pessoas podem o quê? Podem falar nesse grupo. Então ele nasce dessa perspectiva lá da questão da tarifa de ônibus de 2013, a luta contra o aumento da tarifa no mês de junho de 2013, e aí a gente nasceu com essa perspectiva. A gente foi muito influenciado nessa luta urbana, e aí a gente formou um grupo de estudo lá na Universidade Estadual de Goiás, nos cursos de Geografia, de História. Surgiu com outros 3 companheiros lá, e aí a gente foi iniciando esse grupo de estudo. E aí ele foi perpassando aí, criando eventos, criando um grupo de estudo e debatendo textos anarquistas aí, de várias linhas aí, beleza? Então é isso, né? Sobre o GE a gente tem aí o início em 2014, na cidade de Anápolis. As causas eu já contei um pouco para vocês, né? Que as causas que foi mesmo os movimentos sociais, a questão da tarifa de ônibus aí no meio urbano, e o contexto histórico que a gente apresentou nessa formação aí, de estar contextualizado frente aos movimentos sociais. E a gente foi movimentando e fazendo o grupo de estudo de eventos. A metodologia é sempre o quê? É uma metodologia autodidata, né? O que seria isso? A nossa formação é não aceitar professores, né? Mesmo tendo alguns professores, outros em formação, a gente tem a tendência de ser autodidata porque a gente pensa que nós mesmos teremos que ter uma individualidade assim para fomentar nossas faculdades, né? Nossos conhecimentos, entendeu? Então, quando a gente pega um texto, a gente perpassa esses textos e consegue o quê? A partir de nós, entrar em discussão e debate e buscar, a partir de nossas reflexões, entender como que seria a temática anarquista aí, por exemplo. Então, não se tem um líder, não se tem um setor que vai estar orientando, né? Por exemplo, lá na faculdade você tem lá um orientador, né? No seu TCC, no seu mestrado, você tem uma pessoa para te guiar. Nesse grupo não seria possível isso, né? Não é possível isso, porque ele parte de um aspecto de criar espaços, né? De autodidata. Então, para a gente é fundamental o quê? Criar espaço ou mesmo no setor acadêmico, ou mesmo dentro aí das praças públicas, dos teatros, né? No meio esportivo também. Por exemplo, a gente tem aí várias experiências de espaços até em meios esportivos. Em São Paulo mesmo você tem um time de futebol autogestionário, né? Então é o que? Criar o espaço autogestionário dentro de vários espaços, entendeu? E com isso você vai mostrando outras maneiras de se organizar, diferentemente dessa maneira hierarquizada, né? De essa forma tradicional de criar uma formação de liderança, de aspecto de líder e formação e tais. Pode passar? Então, a gente pensou aqui um pouco, para apresentar para vocês, um pouco mesmo da história do anarquismo, né? Para a gente ver que há linhas, hoje a gente tem a temática aí de linhas do anarquismo e correntes, né? Então, a origem do anarquismo é o que eu vou abordar aqui com vocês hoje. Vamos pensar um pouco sobre a origem do anarquismo. A teorização, quando o anarquismo ele parte para ser teorizado, lá no século XIX. A luta de classe, que é dentro do anarquismo, né? A luta aí das classes, como que ela significa e como que ela vai se comportar. Método de análise, também a gente vai falar um pouco sobre método de análise, um conceito da filosofia, né? Filosofia política, interpretação de criações de estudo. Revoltas e experiências também. E o anarquismo no Brasil também, né? Para a gente entender um pouco aí o anarquismo no Brasil e como que está situado aí nessa nova formação que a gente pode passar. Bom, o anarquismo, a princípio, ele se divide em 2 formatos. Um formato que é anarquismo social e movimento de massa, e o outro formato que é o anarquismo insurrecionário, né? De insurreição. Esse anarquismo
de insurreição, ele é mais o aspecto simbólico, ele vai ser a prática simbólica. Por exemplo, quem aqui já assistiu o V de Vingança, né? A gente estava vendo ali fora uma apresentação, me parece que vai ter V de Vingança. Semana que vem. Semana que vem. Na quinta-feira eu vou passar o filme. V de Vingança, ele é uma demonstração muito desse anarquismo insurrecionário, né? Ele é uma formação do quê? Da maneira simbólica. Lá o V, ele tem, das histórias dos quadrinhos, ele parte para ser um cara que vai destruir o parlamento, né? E lá vai demonstrar o quê? Uma maneira simbólica da destruição, e com isso vai ser uma metodologia de alcance para as outras pessoas se aglomerarem e entenderem o porquê que aquilo ali está sendo destruído. Uma maneira é os Black Bloc de hoje. O Black Bloc é uma insurreição, né? É uma forma de insurreição, porque ele parte também de ser uma tática anticapitalista, e ele vai o quê? Vai destruir, por exemplo, símbolos simbólicos do capitalismo. Por exemplo, bancos, né? Os bancos e outros aí que vão demonstrar o quê? Vão demonstrar que a sociedade oprimida pelas esferas econômicas, sociais, culturais, todas as esferas políticas também, ele vai o quê? Ele vai contra essas esferas, né? Ou seja, a violência do Black Bloc, ele vai demonstrar isso contra as violências que ele vai receber, né? Que a sociedade está recebendo. E ele forma de uma maneira que é violenta no aspecto que físico e simbólico, né? Se você tem uma violência cotidiana que não é física, mas ela é moral, ela é econômica, ela é política, ela é todo esse formato de violência que viola aí o cidadão, o direito do cidadão, e aí você vai contrapor isso, né? Vai dar seu contra-ataque frente aos bancos, por exemplo, no mercado financeiro, ou mesmo nos palácios aí, não é? Que é os palácios do governo. Então, olha lá. Então a gente tem esse anarquismo insurreição e a gente tem um anarquismo social de massa. Esse anarquismo social de massa, ele é a prática que ele detém o quê? Ele detém o anarquismo quanto teoria está dentro dos movimentos sociais, não é? Por exemplo, o anarquismo social, o anarquismo enquanto um agente social, ele vai chegar a ter um aspecto, por exemplo, na questão da tarifa de ônibus, ou seja, lá na organização havia de ter anarquistas junto, propagando o quê? Propagando uma maneira de se organizar do anarquismo, né? Sem liderança, uma formação horizontal, não é? E aí com a democracia direta, não é? Todos poderem falar. Uma questão do federalismo também que eu vou explicar aqui mais na frente, que é uma maneira de se organizar mais em núcleos, que eu vou falar aqui mais à frente, posteriormente. Então, esse cara aqui, o Luciano van der Waals, ele vê que o anarquismo, ele é um cara, um teórico sul-africano, ele vê que o anarquismo ele se organiza dessa forma, entendeu? Olha lá, em São Paulo, por exemplo, teve a greve de 17, né? Essa é uma greve de 1917 que teve grande origem nas fábricas de São Paulo, onde tinha uma série de imigrantes que chegavam ao São Paulo e eles tinham que trabalhar nessas fábricas. E nessas fábricas eles tinham, por exemplo, crianças trabalhando, tinham mulheres e com a prerrogativa de trabalhar até 12 horas diárias, né? Que hoje a gente tem aí na CLT, nas leis de trabalho, na carteira de trabalho, a questão de ter apenas 8 horas trabalhadas e as outras horas de lazer, a gente tem o que nesse período? A gente tem 12 horas trabalhadas e foi diminuindo a partir dessas lutas. Então o anarquismo em massa ele vai com essa prerrogativa de trazer a luta dos anarquistas, porque esse foi um movimento organizado pelos anarquistas dentro do movimento social, para buscar o quê? Buscar melhorias e evoluções para a classe trabalhadora, né? Por exemplo, a gente também já teve várias questões como os mártires de Chicago nesse período, que foi lá do século XIX, que lutaram, que foram mortos nesse período no século XIX, e aí foram uma série de anarquistas mortos referentes a ser colocados como lideranças e serem dizimados dessa situação pelo Estado norte-americano. Então o anarquismo ele se localiza enquanto duas orientações principais: o anarquismo
de insurreição, e o anarquismo no campo social, onde ele vai agir no campo social para buscar transformações. Pode passar. Então, aqui a gente tem o primeiro anarquismo, que é o anarquismo aí do Proudhon, que ele é muito conhecido aí enquanto anarquismo, ele, o Bakunin e outros, que são teóricos que que pensaram o anarquismo primeiro para estar propagando as ideias de contra-governo, contra-Estado, né? E a formação. Então, o Proudhon, ele é muito fundamental porque a partir do momento que ele vai até o parlamento, ele vai ser parlamentar lá na França, onde ele nasceu, e aí ele vai ser parlamentar e ele vai o quê? Buscar melhorias para a classe trabalhadora dentro do parlamento. Só que ele não, logicamente, ele não vai alcançar isso, né? Tanto é que ele, nesse período, ele tem um voto dele para a questão de melhoria dos trabalhadores e tem um voto de outro parlamentar lá da França, de Lyon. Então ele vai o quê? Ele vai buscar essas melhorias. E lógico que dentro do Estado, dentro do meio parlamentar, o cara não vai conseguir lutas imediatas para o trabalhador, né? E foi aí que o Proudhon, desiludido pela essa luta dentro do parlamento, ele vai pensar assim, então eu vou criar um aspecto para vir de uma maneira contra o governo, contra o Estado, não é? Não é bem criar, né? Não seria a palavra certa, é uma maneira que já havia de ter, porque o anarquismo, ele tem uma prerrogativa de já na Grécia Antiga, ele aparecer umas maneiras de dizer que se tinha essa situação anarquista de sociedades que viviam sem Estado, sem governo, sem autoridades, né? Que viviam em mutualidade, né? Que vivia de uma maneira mutualista de autogestão. Então o anarquismo ele já aparecia aí. Só faltava alguém que teorizasse isso, né? E o primeiro foi o Proudhon a dizer que ele seria mesmo anarquista, isso que não o tornou exatamente anarquista, mas ele foi o cara que fundamentou a partir de um livro dele que ele criticava a propriedade privada do capitalismo, né? Então foi isso que modificou os aspectos anarquistas aí, foi a criação do anarquismo. Então nesse período do século XIX, lá de 1809 a 1865, quando o Proudhon morreu, nesse período aí da década de 50 do século XIX, e a gente já tinha o quê? A gente já tinha um anarquismo escrito, teorizado, entendeu? Em livros, os primeiros aspectos aí, as primeiras orientações fundamentais do anarquismo. Essa que a gente vê hoje, essas ideias anarquistas, elas já se apresentavam aí. Aqui, retorna para mim, por favor. Aqui é é bom ressaltar, que aqui é um quadro dele, que ele é ele é retratado nesse quadro como um ser destruidor da propriedade privada, destruidor do capitalismo. Nesse quadro aqui, e foi quando o parlamentar deu para ele a ideia de homem-terror. Foi falado que o Proudhon era o homem-terror, o homem que destruía o Estado. E foi o cara que fez esse quadro. Então, a base do mutualismo é essa, né? Mutualismo na política, ele propõe o quê? Volumes iguais, né? Ou seja, a forma de você compartilhar a ajuda mútua, né? Você vai ajudar seu companheiro, né? Por exemplo, ela se dá muito pela questão de confiança. Ou seja, você que sabe fazer uma roupa, você sabe fazer uma mulher que sabe fazer um vestido, e você sabe construir a casa, é um acesso o quê? De confiança, entendeu? Isso já se deu historicamente em várias situações fáceis. Por exemplo, no Brasil já se deu na colônia Cecília, no Paraná, que eu vou falar um pouco para frente, e aqui no Brasil também já se deu esse aspecto fundamental. Também já tem outras experiências aí, como é Rojava, hoje em dia que a gente tem essa experiência lá no Oriente Médio. Então ela se dá a partir desse aspecto de confiança. Eu sei fazer uma camisa, o cara sabe fazer um sapato, a gente tem essa questão de mutualidade, né? E a gente vai abrigar e se propor a ter esse pagamento igual, não é? Não vai ter a troca de dinheiro e o acesso monetário. Então é um acesso de mutualidade. E esse
é o aspecto fundamental aí do mutualismo, né? Da autogestão. E aí, um aspecto fundamental é a organização em federações também, que é a colocação de você ter assembleias, né? Você faz assembleias ali comunitárias, você discute as pautas, por exemplo, o que se precisa dentro do seu bairro, né? O que precisa dentro da sua cidade. Você vai discutir lá na sua comunidade, lá na sua praça, no seu local de moradia. É assim que se estão fazendo em Rojava hoje em dia. Lá em Rojava, naquela região ali da Jordânia, aquela região parte ali, onde você tem um controle muito forte do Estado Islâmico, ali está o aspecto de mutualismo, que eles se chamam de democratismo, federação democrática, e é a propagação do mutualismo, da autogestão aí. Então o mutualismo ele é nada mais do que isso que a autogestão, entendeu? Ele vai aparecer nas obras do Proudhon como mutualismo, mas posteriormente, depois, os outros teóricos aí socialistas eles vão dizer um pouco sobre esse termo como autogestão, autossugerir. Pode passar? Então aí a gente tem uma ideia de Assembleia Nacional nesse período, né? Que o Proudhon vai estar lá participando. E ele respondia isso como parlamentar. Vai ocorrer o que? Lá na 1848, como parlamentar. Aqui a gente tem um pouco também da dialética cereal, né? Dialética cereal, que é uma maneira aí da filosofia compreender que ele tem os anseios aí de revolução. Essa dialética cereal aqui, ela vai apresentar a revolução, porque ela vai criar os meios, teorizar em livros, e o Bakunin ele vai aparecer aí, que ele é um proudhoniano também, vai aparecer com a criação do bakuninismo ou coletivismo, né? E uma maneira de coletivista aí, que ele vai entrar numa associação internacional que chama AIT. Essa associação internacional, ela tinha um grande aspecto, era criar trabalhadores em várias localidades do mundo, da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, você tinha trabalhadores dentro dos Estados Unidos que faziam parte da AIT, da Primeira Internacional. E aí você tinha também o Karl Marx dentro dessa Primeira Internacional, e ele vai expulsar o Bakunin também, algumas causas. Então o Bakunin ele se apresenta nesse meio aí, ele também tem uma maneira de interpretação, que é o materialismo dialético, e ele vai apresentar um materialismo ainda mais amplo, porque ele vai criar interpretações dentro da sociedade, entendeu? Uma forma de leitura filosófica dentro da sociedade, a partir da ciência e de outros fatores sociais. Então ele vai entender várias amplitudes sociais aí, que é dessa maneira. Pode passar? Então as bases do coletivismo é a liberdade, causa essa já colocada por Proudhon, ou seja, para a liberdade, por exemplo, o que seria liberdade no liberalismo, né? Aquela liberdade no liberalismo seria liberdade de empreender, não é? Liberdade de criar seu negócio, né? Que o liberal faz, o empresário faz, né? E também tem a liberdade aquela individual, quando eles falam assim, quando a liberdade minha termina, quando a outro começa, né? Seria essa liberdade. Para o Bakunin não. Essa liberdade, ela só é possível quando a liberdade dos demais, as necessidades dos demais são satisfeitas, né? São satisfatórias. Quando a gente tem uma sociedade onde as pessoas estão satisfeitas, aí minha liberdade pode chegar ao infinito, porque só assim eu consigo ter liberdade, né? Eu vou ter em paz de igualdade com a sociedade. Então aí eu vou conseguir chegar na liberdade de ir, por exemplo, decorrer em qualquer localidade, vou ter a liberdade de ir para qualquer lugar. Uma pessoa não vai me furtar, sendo que ela tem a mesma igualdade, pé de igualdade comigo, né? Porque nas causas sociais a gente sabe que as questões de furto, de roubo, elas acontecem em causas de diferença social, desigualdade social. A gente faz análise, por exemplo, da geografia, a gente faz análise desse aspecto, então a gente faz uma leitura da Finlândia, onde tem menor desigualdade social, e do Brasil, que tem grande desigualdade social. Coincidência ou não, na Finlândia a gente tem o quê? A gente tem
baixo índice de violência e no Brasil a gente tem um alto índice de violência, entendeu? Então é possível, a partir disso, dessa desigualdade social, que a gente vai ter tanta violência social também e o Estado encarcerando mais pessoas também dentro das prisões e não construindo escolas e tal e tal. Então, as bases do coletivismo é essa, né? Transformação econômica também, e aí a base do coletivismo é de base econômica, até se chegar em outros aspectos sociais. Por exemplo, no coletivismo, ele trata a questão do trabalho, né? O trabalhador ele tem que criar revoltas sociais, para ele poder chegar, por exemplo, na natureza, não é? A partir disso, você vai ampliando até chegar na natureza, entendeu? O cara ele vai conseguir mudar, destruir o capitalismo, para ele conseguir destruir, por exemplo, o agronegócio, essas situações econômicas, e aí ele vai formar, autogerir, cuidar da natureza, a partir dessas situações. Então não teria, pro Bakunin não teria como iniciar da natureza, né? Na ecologia, por exemplo, até chegar na questão do trabalho. Tem que entrar na questão econômica, porque o homem é transformado pela economia, porque todo mundo trabalha, entendeu? Todo mundo, em determinado momento da vida, tem que produzir. E a produção humana é que vai modificar o mundo, né? Modificação da sociedade. Então você tem que entrar nessa modificação a partir da questão econômica. Então o conceito de liberdade ele está aí nessa questão para o Bakunin. Transformação política, né? E a partir do federalismo proudhoniano também, que agora eu vou falar para vocês basicamente o que é. Ele se apropria também do federalismo proudhoniano, que é essa maneira de organização da transformação política. Se hoje a gente tem a política de maneira parlamentar, representativa, no capitalismo a gente tem, num modelo presidencialista, a representação, né? A representação de votos que você coloca a pessoa para te representar lá no parlamento. O governador, o vereador, o prefeito, os caras, tudo vai te representar. Aqui, nesse federalismo, ele executa de maneira diferente. Como seria? Determinado local, aqui na região leste de Goiânia, a gente tem um grupo, né? Um núcleo de trabalhadores. Esses trabalhadores, como eu havia falado para vocês, eles vão até praças discutir as necessidades desses trabalhadores aqui, para essa região. Daqui a gente tem delegados, nunca representantes. Esses delegados pode se partir uma quantidade que seja necessária para aquelas pessoas daquele núcleo. Eles vão até um comitê maior, né, que possa ser no centro da cidade ou qualquer outra localidade, que eles vão falar as necessidades daquela determinada região. E aí você tem a formação lá para discutir as necessidades dessa cidade, entendeu? Então, ou seja, de uma parte menor, de uma região menor, para uma localidade maior, entendeu? Seria do centro, da periferia para o centro, né? De um aporte menor para um aporte maior. Então, é formação de polos aí para estar dialogando, entendeu? Dessa formação. Então aí você tem exatamente a representação mantida, a democracia direta, né? Que seria, você não tem uma representação de uma pessoa chegar, você colocar um voto nela e ela vai te representar. Porque na maneira na maneira parlamentar, por exemplo, eu voto numa pessoa, eu coloco ele lá, logicamente o cara não vai tender a me consultar o que você está precisando na sua região. Está precisando de um quebra-mola? Está precisando de uma pavimentação? Está precisando de uma escola nova? Entendeu? Não tem essa consulta, porque o cara não vai chegar e te perguntar sobre essa situação. Então você tem que estar sempre o quê? Dialogando com as outras pessoas para essa formação federalista. E ela está sendo praticada hoje lá em Rojava, região lá do Oriente Médio, da Jordânia, tem essa prerrogativa do federalismo democrático lá. E já teve outros também, por exemplo, Colônia Sicília, na Guerra Civil Espanhola, na Comuna de Paris. Então, aspectos históricos
na Manchúria também. Aspectos históricos do anarquismo são vários, né? Você tem várias experiências anarquistas e vários espaços também anarquistas. Então, isso quebra o quê? Isso quebra aquela ideia, né, do anarquismo quanto utopia, que nunca acontece, né? Que várias pessoas falam que é a ideia do liberalismo colocar, né? O capitalismo sempre fala isso, que o anarquismo ele é impossível de acontecer. É porque não se tem, por exemplo, essa situação de Rojava, ela não é propagada aqui no Ocidente, entendeu? Ninguém do Ocidente sabe. Os Estados Unidos, lógico, nunca deixa isso aparecer. A mídia brasileira também nunca deixa isso aparecer aqui em jornais e tais, na mídia, em informação. Então ninguém sabe dessas experiências, né? Beleza, pode passar para nós. Então, falando sobre essa Associação Internacional dos Trabalhadores, ela ocorreu lá em 1864. E aí eu já falei um pouco dela, né? Seria ela na formação de trabalhadores dos Estados Unidos e trabalhadores da Europa, que já ocorreu. Ela trazia o Bakunin e os Proudhonianos da IT, né? Era o quê? A partir disso, eles se organizavam politicamente para mudanças aí, para a formação dos trabalhadores. Ela vai desaguar, ela vai chegar até na Comuna de Paris. A Comuna de Paris é uma experiência da França, aí que vai ocorrer em Paris, que ela vai juntar várias comunas. Aí você tem Paris, você tem Lyon, você tem Marseille, e elas vão formar no contexto da guerra contra a Prússia, o exército da Prússia, que era antigamente ali a Alemanha, quando a Alemanha ainda não havia se unificado ainda. Então, nesse contexto da invasão, né, prussiana à França, em Paris, existiam vários trabalhadores que lutaram contra. Só que ela vai conseguir sobreviver em cerca de 3 meses apenas. Só que foi uma experiência muito válida, porque demonstrou que era a primeira experiência no século XIX de autogestão, entendeu? De consequências mutualistas. E aí, ela foi pensada muito nesse período aqui da IT. E a IT, ela tem um complexo, um confronto que é de novo com os marxistas, que são chamados de marxistas autoritários e socialistas autoritários, né? Porque eles já entram com esse aspecto, e a gente vê essa leitura hoje dos partidos marxistas, dos partidos comunistas, que eles são super autoritários, que eles vão entrar dentro do parlamento, disputar a eleição, como a gente tem o PT, mesmo sendo de centro-esquerda, não sendo de esquerda totalmente, e outros partidos, como o PSOL, esses partidos que a gente tem no Brasil, eles sempre vão estar voltando a lutar dentro da classe trabalhadora, mas com a perspectiva de entrar no parlamento, entendeu? De disputar o Estado. Por quê? Porque o marxismo é isso, o marxismo histórico, ele é luta dentro do Estado, ele é luta dentro do parlamento. E aí, já os anarquistas eles são contra o Estado. Logicamente, eles não vão entrar dentro do parlamento. Eles vão desreconhecer isso, né? Vão ir contra isso. E aí é nesse contexto que a gente tem a expulsão do Bakunin dentro da IT. Ele vai criar uma perspectiva de uma unidade secreta lá, uma associação secreta, e aí ele vai lutar contra o Karl Marx nesse período, e eles vão acabar expulsando o Bakunin dentro da IT, porque eles diziam que o Bakunin estava criando uma associação internacional, sendo que a IT já era uma associação internacional. E eles partiam da uma associação ainda nacional. E eles criaram isso e expulsaram o Bakunin nesse período aí do século XIX. Pode passar? Nesse período também a gente tem um anarco-comunismo, né? Para a gente ver aí que é bastante legal a gente perceber isso e curioso. O anarco-comunismo ele parte de umas ideias e contrárias ao coletivismo do Bakunin. Ele vai fazer uma releitura do Bakunin nesse período aí. Ele, como a gente vê, o Kropotkin, ele é um cara que é fundamental aí para o comunismo, porque ele é um geógrafo e ele vai perceber como que as situações ocorrem, as situações da natureza, como que o ser ele vai partir para entender algumas situações como a
as viagens que ele tem lá, alguns locais da Terra, alguns círculos polares. Ele vai fazer umas pesquisas até fora, acima da Europa lá, ele vai fazer umas pesquisas naquela região da Rússia, né? Ele é um russo, ele vai fazer pesquisa frente à questão da natureza, entendeu? Então ele vai fazer essas viagens e ele vai fazer uma releitura também do aspecto de Bakunin. Pode passar? Nesse aspecto do Bakunin, ele vai modificar principalmente a questão do trabalho. O Bakunin, por exemplo, Bakunin ele tinha a ideia de que o trabalho só quem tinha direito ter direito às situações sociais no anarquismo, numa sociedade anárquica, era quem trabalhasse. Ou seja, quem trabalhava, quem produzia, tinha direito a ter tudo, entendeu? A usufruir de tudo. O cara poderia ter acesso à saúde, o cara poderia chegar no hospital, ele produzia, ele tem acesso àquilo. Já nesse caso, o Kropotkin, não, para o Kropotkin, ele atende, por exemplo, a situações como, existem pessoas que não podem trabalhar, como é que a gente vai fazer com elas? Existem pessoas, por exemplo, o tetraplégico, o paraplégico, né? O idoso, já não pode trabalhar. O Kropotkin tem que ter o quê? Tem que ter uma série de sociedades aí, de formações para atender esse pessoal, entendeu? Ou seja, a gente tem que produzir em um nível para chegar a atender essas pessoas, entendeu? Então é fundamental o Kropotkin, essa divisão econômica também. E ele vai fazer várias releituras de luta quanto ao Bakunin. O contexto histórico dele, ele vai estudar na Rússia, lá na Revolução Russa de 1917, onde tem a Revolução dos Bolcheviques, né? E ele vai também ter o apoio contrário lá, ele vai entrar em contrariedade contra o Nestor Makhno, que é um líder camponês, que eles vão divergir em várias situações lá. Então, essa formação do anarquismo dentro da gestão da Rússia foi bastante problemático, porque os anarquistas, no início da Revolução Russa, ele foi muito usado como escada, né? Lá pelo Lenin, pelo Stalin, posteriormente, o anarquismo ele foi usado para os bolcheviques chegarem ao poder nesse período. E aí a gente tem como propaganda, nesse período a gente tem a propaganda pelo fato, por exemplo, a propaganda onde você tinha que se propagar a ideia dos trabalhadores nesse período, né? De ideia de propagação, passar de fato em fato, de pessoa a pessoa, de local a local, e o anarquismo foi bastante usado. Depois os anarquistas, eles vão romper com essa ala dos bolcheviques, que aí a gente tinha os bolcheviques, né? Aquela ideia, os bolcheviques eram os mais radicais, os bolcheviques os mais moderados. Então a gente vai ter esse aspecto aí. Então essa formação da formação anarco-comunista, né? Anarco-comunista que traz também a noção de individualismo. O individualismo, para eles tendem a perceber assim, que o coletivo, as decisões coletivas, às vezes atrapalham as situações individuais. Por exemplo, a gente já teve várias situações que a gente chega para fazer uma assembleia coletiva, aí o cara pensa assim, mas minha ideia individual não está progredindo. Eu tenho que pensar individualmente. Às vezes a pessoa pensa que o coletivo, o aspecto coletivo está oprimindo a ação dele individual. Já perceberam isso? E aí, para o Kropotkin, o individualismo, que é o nascer do anarquismo individualismo é isso, né? O ser individual, ele tem que ser maior do que o aspecto coletivo, entendeu? E já para o Bakunin, o pensamento é ao contrário. O coletivo tem que estar acima do pensamento individual. Tem que atender o coletivo para você se satisfazer individualmente. Para o Kropotkin, não. Você tem que se satisfazer primeiro individualmente e depois o coletivo, entendeu? Por isso que você tem essa diferença de primeiros aí, os fundamentais aí que eu falei sobre a revisão, né, das ideias de Bakunin, né? São as principais mudanças, são os aspectos econômicos, como a Mel havia falado, aspectos econômicos no fato de atender socialmente também, né?
compreensão de que existem pessoas que não podem trabalhar. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer as modificações econômicas para o Cropódio, entendeu? Ele e o Henrique Malatesta, eles vão entrar nesse aspecto econômico aí. Então o anarquismo no Brasil, que a gente chega aqui, depois a gente ter passado aí o anarquismo mutualista, a gente ter percebido o anarquismo coletivista, essas principais correntes, que várias são muitas, né? A gente está dando uma enxugada aqui, uma resumida em muito tempo histórico, aí do século XIX e do século XX, início do século XX. O anarquismo é comunismo. Então a gente chega aqui no anarquismo brasileiro. O anarquismo brasileiro, ele vai iniciar principalmente com a imigração. Primeiramente a imigração vindo da Itália. Nesse período a gente tinha o período do Malatesta, do Henrique Malatesta, que era um italiano, e eles trouxeram muito da imigração para a questão de mão de obra, principalmente nos cafezais de São Paulo. Antigamente a gente tinha a substituição da mão de obra escrava, aí no período colonial, para a mão de obra o quê? Da imigração, dos europeus, a mão de obra branca, né? Que a gente chama de branca. Então com isso veio o quê? Veio as percepções anarquistas, junto com essa imigração, junto com os imigrantes que chegavam a São Paulo, que chegavam a Minas Gerais, aí ao Rio de Janeiro, então, e ao sul também, né? Aí Santa Catarina e ao sul do país. Então, essa migração ela vai chegar no Brasil e ela vai criar várias situações. Uma delas é a colônia Cecília, que é no Paraná. Hoje lá é um município que chama Palmeira, e aí anteriormente era a colônia Cecília. Ela vai acontecer de 1890 a 1894. Então ela vai durar apenas o quê? 4 anos. Ela vai ser liderada aí, né? Pensada, idealizada, fundada por um cara que chama Rossi, lá da Itália. Ele vai chegar lá e vai pensar o quê? Vai trazer esses princípios anarquistas e vai propagar dentro. Aí não vai ter o quê? Não vai ter aspecto de religião dentro da colônia. Eles vão almoçar em locais mútuos. Vai ser uma experiência que vai ter cerca de 600 pessoas dentro da colônia, por aí. E aí vai ter essas ideias, vão ser criados jornais operários, né? Residências dos trabalhadores, núcleos, o que? A partir dessa formação de percepção até com o federalismo, né? As decisões ali, assembleias, tudo mutuamente decidido aí. E aí, posteriormente, ela vai ser destruída também, porque as experiências anarquistas elas são destruídas com o Estado. E como que ela vai ser destruída? A partir da política do Estado. Nesse período, o Estado vai chegar e vai destruir, trazendo religião para dentro, né? Não era porque eles eram ateus, mas eles tinham individualidade na religião deles, né? Eles vão ser individualistas nessa questão de religião. Eles vão pensar por si próprios, ter ligação com a fé deles a partir de si próprios. Não o quê? Propagar a religião acima dos outros, né? Não colocar a religião para cima do seu semelhante. Então, eles vão o quê? Fazer essa formação e vão ser destruídos economicamente também. Porque eles tinham os seus produtos ali, aí os seus produtos eram milho, feijão e essas situações que eles vão consumir. Como que o cara vai destruir isso? O cara vai chegar, vai começar a comprar os produtos dele, vai começar a fazer o sistema de lucro para alguns, aí alguns vão pensar no lucro e aí eles vão comprando e aí vão fazendo eles virar produtores. E aí a colônia virou o quê? Uma produção no fim dela. Acabou que o capitalismo entrou com a ideia religiosa e ideia econômica para dentro da colônia. Vão fazer cadastramento, vão fazer divisão de terra dentro da colônia e aí acabou a colônia Cecília. Virou cidade. Então, o acerramento vai se dar também em uma greve dos cocheiros. Essa greve é interessante, que ela acontece lá em 1900 e ela vai se dar lá em Pernambuco. Vai se dar uma revolta que ela vai criar isso e vai desaguar também na revolta da Facina no Rio de Janeiro. Então são uma série de revoltas dentro do Brasil, entendeu?
Temos também a revolta dos Canudos, né? Lá de Antônio Conselheiro, né? Revolta que vai ser criada, né? Que depois, posteriormente, o exército brasileiro, né? O exército baiano vai o quê? Vai destruir essas experiências lá em Canudos. Então, tem várias revoltas nesse período histórico aí dentro do Brasil, né? De revoltas com tendências trabalhadoras, de autogestão, né? E uma delas é a colônia Cecília, fundamental para a gente entender isso aí, além de Canudos aí, nessas revoltas. E a revolta da Greve Geral de 1917, que ela é fundamental também, porque ela fez um amplo aí, uma mudança radical aí para os trabalhadores. Pode passar? Que essa Greve Geral aqui, olha lá, em junho de 1917, década antes da consolidação das leis trabalhistas no Brasil, cerca de 400 operários, em sua maioria mulheres, né? Da fábrica Têxtil, lá na Moalca, que é um bairro de São Paulo, né? Eles paralisaram suas atividades. Então, foi uma série o quê? De 400 operários, que eu havia falado, tinha muita mulher, principalmente ali na fábrica de tecidos, né? Que vão paralisar, vão chegar e paralisar. E aí vai ter o quê? Muita repreensão frente a essa greve geral lá. E aí vai ter luta trabalhista. Lembrando que esses caras aqui são os imigrantes. Muitos haviam de imigrantes que trouxeram o anarquismo como percepção para o Brasil, como eu havia falado naquela questão de imigrantes lá. Então aí é uma foto lá desse período. E em São Paulo foi bastante drástica aí para essa greve geral. Pode passar para a gente. Então o que eles pediam? Aumentos salariais, né? Redução da jornada de trabalho, que até então era garantido por lei, né? Em algumas semanas a greve se espalharia por diversos setores da economia, por todo o estado de São Paulo, e em seguida até por Rio de Janeiro e Porto Alegre. Era a primeira greve geral no país. Então, a mão de obra, como eu falei, era mão de obra europeia, branca, tinha um aspecto de luta e uma nova formação de organização dessa, né? Formação de organização dos trabalhadores. Pode passar? Então, o século XX, ele traz aí, e traz também, eu queria falar um pouco também sobre o especificismo, que ele é um anarquismo, principalmente daquele teórico lá, o Malatesta, como eu havia falado, da Itália, e do Bakunin, que ele provém da Guerra Civil do Uruguai. Guerra Civil do Uruguai, o Uruguai, na década de 70, ele teve uma guerra civil, que aí, guerra civil não, a ditadura militar, desculpa, aí o que acontece? Essa luta social no Uruguai, ele vai o quê? Vai fomentar a luta social no Brasil, porque mediante isso, a essa teorização das lutas sociais do Uruguai, há uma federação que se chama Federação Gaúcha, que agora nesses momentos sofreu uma repreensão frente ao governo do Estado gaúcho, eles vão criar o especificismo para o Brasil. E aí eles vão criar uma maneira de se organizar. Então, no Brasil, o especificismo se apresenta com dois teóricos, o Bakunin, como a gente já havia visto, e o Henrique Malatesta. A organização é dualismo organizacional. Esse dualismo organizacional, ele parte de criar um coletivo anarquista e criar um semi-coletivo, que é um coletivo de tendência, né? Um coletivo de tendência, ele seria um coletivo que aceita, por exemplo, várias pessoas que não são anarquistas, né? E essa é a maneira que os anarquistas estão se organizando no Brasil hoje. Aí você tem, por exemplo, a CAB, que é uma confederação anarquista brasileira, né? Que ela parte disso, ela parte de criar federações em vários estados. A gente tem a Federação do Rio de Janeiro, a gente tem outro grupo em São Paulo, a gente tem a Federação Gaúcha, a gente tem em São Paulo é a OSL. Então a gente tem várias federações de várias localidades do Brasil, onde eles têm essa dinâmica de formar para um grupo maior, que é o grupo da CAB. Então a maneira o quê? Federalista, né? Igual eu tinha falado, de uma maneira maior, né? Você tem os núcleos menores e aí com o núcleo maior em si. Então, essa é a maneira que o anarquismo está se organizando no Brasil. Dessa forma que o anarquismo está se instalando no Brasil e buscando revoluções. Com isso, o anarquismo, nessa forma,
do dualismo, ele vai partir de se organizar, como eu havia falado, em coletivos, e aí uma série de pessoas, por exemplo, movimentos sociais. O anarquismo ele vai estar disputando, junto às outras teorias políticas, com a maneira de organização anarquista, de ser liderança, de horizontalidade, de formação do federalismo, né, do mutualismo, para as pessoas estarem se organizando da maneira mais democrática. Seria a democracia direta, mesmo que esse termo, por muitas vezes, ele é muito discutido. Então, o anarquismo ele vai se organizar a partir de um congresso, que é a FAO, e aí ele vai surgir com a CAB e suas federações, e aí também tem a UNIPA também, que é a União Popular Anarquista, que ela vai desmembrar da CAB, e aí vai prorrogar com um bakunismo insurrecional também, outra forma do bakunismo. Então é isso, o anarquismo ele vai se orientando dessa formação aí para a gente poder apresentar apenas a formação do anarquismo aí, né? Como que o anarquismo está se situando hoje, né? Não dizer que é exatamente isso, porque tem os membros, né, da CAB, os membros da UNIPA, que eles vão especificar melhor como que se situa, né, como que está isso, mas a gente já aproveita para estar passando que existem esses grupos, né? Existem muitos grupos de São Paulo, grupo do Rio de Janeiro, que eles têm essa forma de organização. Pode passar? Então o especificismo aí ele traz o Bakunin, né, como eu havia falado, Mikhail Bakunin, o russo, e o Henrique Malatesta, que é da Itália. O Henrique Malatesta, por exemplo, ele vai ter muita atuação aqui na América Latina, na Argentina, ele vai ter uma atuação no Sindicato dos Padeiros, na Argentina. Então ele é um cara que está sempre em sua vida de ativista, de militante, ele sempre conseguiu potencializar as lutas dos trabalhadores. E o Bakunin, não precisa nem falar, as lutas dos trabalhadores na IT, né, na formação de mudança do que seria a perspectiva de luta. Então esses têm grande leitura, eles colaboram muito com o especificismo. Pode passar, por favor? E a gente chega aqui às manifestações aqui, né, contra o aumento da tarifa de ônibus 2003, as lutas sociais. Essa foto aqui foi um dia lá em Brasília, na luta contra a PEC que tinha um congelamento na educação, PEC que tinha um congelamento aí, foram vários anarquistas aí para lá, para Brasília. E aí ela foi usada o quê? A partir da ação direta. O que seria a ação direta? A ação direta ela é usada pelos anarquistas desde o século XIX mesmo. No século XIX, a gente já tinha ação direta de ir uma luta contra e direto, sem passar por intermédio de vereadores, de parlamento e tudo. Essa é o que significa ação direta. Quando se fala, a gente vai fazer uma ação direta, a gente não vai passar por nada, né? A gente não vai passar por pedir vereador, por exemplo, a gente vai fazer uma ação direta aqui no bairro. Não vamos pedir o vereador consertar uma quadra de esporte. A gente vai fazer uma ação direta que nós mesmos vamos conseguir fazer, né? Por exemplo, a luta do punk, né? O punk, ele é uma ação direta, porque ele faz o quê? Ele é o lema faça você mesmo, da qual ele não vai pedir ninguém para perpassar para fazer nada para ele. Ele vai diretamente fazer o que tem que fazer. E essa ação direta, você vai diretamente ao seu objetivo. Autonomia política, né? Porque você não tem participação de partido político, logicamente. Apartidarismo, né? Que é contrário, né, ao partido político, é aquele que não tem ligação com o partido. Opressão social, contra-ataque às estruturas sociais. O bakuninismo e o Malatesta, ele apresenta muito isso, que eu já tinha falado um pouco sobre essa situação de que as opressões, elas vêm socialmente, diariamente a nós, né? Os trabalhadores, eles sofrem opressões diárias, tanto na economia, tanto politicamente, culturalmente, moralmente. Então, em todas essas esferas, você sofre a opressão. O que a população faz? Se contra-ataca a partir da ação direta. Muitos vão o quê? Os black blocs são sinônimos disso. Eles vão contra-atacar esses sistemas de opressões, tanto na esfera social, econômica, política, e vão contrário a isso. Então, é o quê? Um reflexo, né? O ataque que você sofre é uma reação.
Então, se todo ataque tem uma reação, você vai contrário a isso. O conceito de violência também, né? E essa é a violência coletiva, que ela apresenta uma série de violências. Ou seja, para a pessoa que é liberalista, ou mesmo a pessoa de senso comum, ele vai entender que a violência é o quê? Apenas física, né? Ou seja, eles vão entender, por que vocês destrói banco, por que você é contra o governo, por que você é contra um palácio, por que você faz um ataque simbólico. Eles vão entender que é apenas o quê? Apenas a violência simbólica, a violência física. Isso é ensinado para eles. Só que a violência é mais ampla do que a violência física. Não existe só a violência física. Existe violência moral. Eu posso ser violento moral contra uma pessoa, posso violar moralmente. Quando eu agrido xingando, né, desferindo xingamentos que vão insultá-la moralmente, vão oprimir ela, é uma violência. Psicológica também, violência psicológica. Então não existe só a violência física. Para eles, no senso comum, existe só esse tipo de violência. Então o conceito de violência é fundamental para a gente entender ela quanto ela é, né? Pode passar, por favor. Rapaz, finalizando aqui, o Black Bloc e sua origem. O Black Bloc, contextualizando aqui para a gente terminar, ele é de origem da Alemanha. Ele nasce lá na década de 80 e ele vai com a perspectiva de ir contra bases nucleares que o governo alemão tinha naquele período ali, de concentração e de até construção de bombas nucleares. E aí o Black Bloc ele vai contra isso, ele vai começar a ser ativista nesse período. Posteriormente ele vai aparecer em Seattle, nos Estados Unidos, aí, e ele vai percorrer aí os anos 90 com muitas situações aí de atuação. E o Black Bloc ele é isso, né? É você estar numa manifestação em tática, você esconde o rosto, porque a polícia ela vai te identificar depois, logicamente. Então você tem essa proteção, porque no final de ato a polícia vai perseguir o manifestante, né? Até a casa dele, vai ter aquela série de perspectivas de criminalizar o manifestante. Então o cara, logicamente, cobre o rosto para poder não se identificar e se proteger. E aí, só que ao cobrir o rosto, ele tem uma prerrogativa. Sabe quem é que está ali por debaixo, né? Quem é que está ali? Pode ser um cara periférico, pode ser um cara de classe média, pode ser um cara que tem influência, pode ser tudo. Então, nesse momento que os Black Bloc chegaram no Brasil, foi em 2013, a polícia ficou muito temerosa com essa situação, porque eles não sabiam quem eram os Black Bloc, porque estava todo mundo de rosto tampado, né? Para eles desvendar. Isso foi muito histórico. Então os Black Bloc eles vão aparecer no Brasil em 2013 com essa ideia de ir para a linha de frente, né? Defender, principalmente, que o Black Bloc, a tática é de defesa aos manifestantes ali que estão se manifestando, e aí eles vão defender eles da polícia, né? Dos órgãos repressivos aí. E aí tem o ataque simbólico também, que é a questão de contra-ataque contra o capitalismo e contra o Estado também nas opressões, nas estruturas sociais. Então o Black Bloc no contexto histórico lá da Alemanha e da origem também, e como ele usa seu método de luta aí. Pode passar, por favor? Então a gente finaliza que é o contato do IGE, como eu havia falado para vocês, é um grupo, né, de pesquisa, de autodidata, de propagação do anarquismo, de autorreflexão, de debate. A gente tem um link lá no Facebook, né, que a gente está agora com esse link, e aí a gente está propagando sempre e criando novos espaços aí de autodidata, não estando dentro das universidades, né, simplesmente. Quando está dentro da universidade, é só para usar o espaço da universidade e criar apenas espaços autodidatas aí para a gente pensar o anarquismo e ajudar aí nessa luta dos trabalhadores mesmo. Pode passar, por favor? As referências que eu usei, né? Aí tem algumas, aí depois, posteriormente, se vocês quiserem, a gente vai passando e vai trocando as ideias sobre as referências. E finalizou. Valeu.